A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2024, a lição 4. A lição 4 que tem o tema O Encontro de Ruth com Boaz, né? Porque Ruth voltou com Noemi, né, para Belém e foi trabalhar nos campos, e foi no campo de Boaz, e lá teve um encontro com ele. Terceiro trimestre de 2024, como você já sabe, que tem o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. O ensinamento divino no livro de Ruth e Esther para a nossa geração, porque tem grande ensinamento para nós, né? Cabe a nós ler esses livros, meditar nele e colocar em prática ali todo o ensinamento que ele tem ali para nós. Não só eles, mas também todos os livros da Bíblia são ensinamento para nós. Nossa leitura diária de hoje se encontra em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 38, versículos 6 a 11, e no livro de Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 ao 10. Deuteronômio 38, do versículo 5 ao 10, diz assim para nós: E continuou ainda e teve um filho, e chamou seu nome Selá, e ele estava em Querizibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão e casa-se com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-o na terra, né, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou, né? O irmão morreu, o outro vai assumir, né, a esposa, a viúva. E ele tinha que ter relações com ela para ter um filho, mas pelo contrário, ele jogava fora. E terminou acontecendo o quê? Morrendo, né? Por conta disso. Porque não fez de acordo como deveria ter sido feito. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 ao 10, que tem como epígrafe a obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão, né? Quando a esposa de um irmão morria e o outro estava ainda solteiro, ele assumia a esposa, a viúva, né? E o primeiro filho que ele tivesse era dedicado ao irmão que morreu. Se ele não tivesse nenhum filho, para a semente dele não, né, morrer. Deuteronômio capítulo 25, do versículo 5 ao 10, diz assim: Quando alguns irmãos morrerem juntos, e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação do cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que o nome se não apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciões, e dirá: Meu cunhado recusa suscitar a seu irmão, né, ao seu nome do irmão em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciões de sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser: Não quero tomá-la, então sua cunhada se achegará a ele aos olhos dos anciões, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e prostrará, e dirá: Assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalço, a casa do descalçado, né? Porque muitos irmãos também muitas vezes não queriam fazer isso, né? Assumir o lugar do irmão, porque o primeiro filho que nascia era dedicado ao nome do irmão, o nome do defunto, para que a semente do defunto não se apagasse, né? E muitos provavelmente não queriam aceitar isso. Era chamado a lei do levirato, né? E a lei do levirato determinava que se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva para suscitar descendência em nome do falecido, né? O irmão casaria com a viúva, e o primeiro filho que nascesse
teria o nome do falecido, para que a semente dele não morresse. Este mandamento visava proteger a viúva da vulnerabilidade e assegurar que o nome e a herança do falecido continuassem dentro da família, né? Isso era aquilo que Deus impôs naquela época, né? Que o irmão casava, morria muitas vezes precocemente e não tinha tido filho. E para que a semente dele não morresse, o irmão assumia a viúva e tinha relação com ela, e o primeiro filho que nascesse era no nome do falecido. Gênesis capítulo 38, versículo 6 a 11 diz assim: é um lembrete poderoso da seriedade do pecado e da importância da obediência a Deus. No entanto, também é uma história de esperança, mostrando que, mesmo em meio à desobediência e às falhas humanas, Deus permanece fiel e justo. Devemos aprender a confiar na justiça e na graça de Deus, sabendo que Ele sempre cumpre seus propósitos, mesmo quando não entendemos o caminho que possamos buscar viver em obediência e confiança na fidelidade do Senhor em todas as circunstâncias. A gente não sabe de nada o que é que vai acontecer, mas Deus sabe de tudo, né? E Ele é fiel em tudo. Se Ele promete, Ele cumpre. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 10, nos ensina lições valorosas sobre a responsabilidade familiar, justiça social e o valor da comunidade. Deus instituiu leis que protegiam os vulneráveis e asseguravam a continuidade e a integridade das famílias em Israel. Como cristãos, somos chamados a refletir esses mesmos valores em nossas vidas, cuidando dos necessitados, honrando nossa responsabilidade e vivendo em comunidade. Que possamos aprender com este mandamento a importância de amar e cuidar uns dos outros, segundo o exemplo de justiça e misericórdia de nosso Senhor. Porque naquela época, viúva, criança, né, são as pessoas mais vulneráveis, né, porque ficavam muitas vezes abandonadas. Né? Se o marido morresse, a herança muitas vezes não ficava nem com ela. Né? Mas Deus instituiu isso aí já para proteger, né, as viúvas da vulnerabilidade, porque quando o irmão morria, o marido morria e ela tinha um irmão solteiro, o irmão ia e assumia a viúva e os bens dele continuavam na família. Né? E no caso, se ela morresse, não tivesse parente, não tivesse filho, ela não ficava sem nada. Por isso que Deus estava instituindo essa lei para proteger a vulnerabilidade daqueles que necessitavam. Naquela época, viúva, criança, velho, né, eram os mais vulneráveis, muitas vezes ficava tudo abandonado. Mas Deus, ele sabe de tudo, sabe de nossa necessidade, e no momento certo, né, ele age e age de forma para que ninguém fique desassistido, porque o que ele promete, ele cumpre. E dessa mesma forma tem que ser nós. Se prometeu alguma coisa, vai fazer alguma coisa, faça. Não deixe de fazer o que você prometeu em fazer. E aqui a gente vê que tem um irmão, foi chamado para assumir o lugar do outro, e o que, é que ele estava fazendo? Em vez de fazer o que era correto, estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor terminou matando. Porque tem, não, Deus não mata ninguém não. E aquele não matou? Deixa bem claro, né, que ele não fez de acordo com como deveria ser feito, e terminou Deus matando ele. Né? Porque ele era para assumir o lugar do irmão, né? Ficar com a cunhada. E ficando com a cunhada, dali sair um filho. Mas pelo contrário, ele não fez como deveria ser feito. Terminou morrendo, terminou sendo morto. Né? Veja, ele vai dizer aqui no versículo 6, Judá, pois, tomou sua mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Veja, ele era mau aos olhos do Senhor, o Senhor o matou. Não, Deus não mata ninguém não, irmão. Deus é amor, Deus é justiça, sim. Deus é justo. Se não andar conforme a vontade dele, ele mata. Aqui ele matou. Então disse Judá a Onã: entra na mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Tá vendo? Veja, os dois irmãos agindo errado, Deus foi o quê? Matou. Né? Então, com Deus a gente não pode agir de maneira errada, tem que agir certo, tem que andar
certo, senão termina acontecendo o que aconteceu com esses dois irmãos. Deus matou os dois, porque Deus é justo. Ele não é injusto com ninguém. E se ele colocou essa lei era para ser cumprida. E ele não estava cumprindo, terminou morrendo. Amém?